2 e 3. Então vamos ler no capítulo 7 de Romanos, versículo 2 e 3. Então diz assim: porque a mulher está sujeita, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Quer dizer, a mulher que está sujeita ao marido. Não está dizendo uma mulher que às vezes é casada, mas ela não está sujeita ao marido. Ela não obedece o marido, ela não tem temor de nada. Não é essa aí que está falando. Essa aí, o Pai Celestial que toma conta dessa mulher. Ou desse homem que tiver nesses procedimentos, né? Que não tem responsabilidade no seu casamento. Mas a mulher que tem responsabilidade no seu casamento, conforme está aqui, né? Porque é a mulher que está sujeita ao marido. Então a mulher que está sujeita ao seu marido, ela é responsável no seu casamento. Então diz que essa mulher, enquanto esta mulher que está sujeita à lei, que está sujeita ao seu marido, diz que é só enquanto ele viver, né? Está ligada pela lei, enquanto ele viver. Então, o que acontece? A mulher larga o marido, né? Às vezes ela fala assim: larguei do meu marido, agora sou solteira, estou livre. Não, segundo a Escritura não está livre. Porque pelo que está dizendo na Escritura aqui, então o casamento só a morte separa, não é isso? Então, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então só a morte separa, porque aqui fala que enquanto o marido vive, aquela ligação pela lei está valendo. Então, ela não deixou de valer, não é isso? Então, aqui o versículo 3 diz assim: de sorte que vivendo o marido será chamada adultéria, de sorte que vivendo o marido será chamada adultera, se for do outro marido. Então, se o marido dela é vivo, ele deixou dela, né? Separaram. E o marido continua vivo. Então, se ela for casar com outro, aqui na Escritura está dizendo que ela está em adultério. Não é isso? Então, está em adultério. Mas, morto o marido, livre está da lei. E assim não será adultéria se for do outro marido. É só em caso de morte que o casal pode casar com outra. Só no caso de morte. É isso que está escrito aqui. Ah, mas e divorciando, né? Não dá para casar? Ó, o divórcio, né? Quem fez foi o homem. E o Pai Celestial fala, aqui em Mateus, no capítulo 19 e versículo 9. Olha bem. Ele fala assim, ó. Eu, porém, vos digo, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. No versículo 6 diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Porquanto que o Eterno, quer dizer Deus, quer dizer o Eterno, ajuntou, não os separa o homem. Então o Pai Celestial não deixou ordem para o homem, para o juiz fazer separação de casamento. O Pai Celestial não deixou essa ordem para o juiz fazer separação de casamento. O juiz faz essa separação de casamento porque as pessoas, né,
vive com dureza de coração, não é isso? Aí as autoridades vai e faz. Mas o Pai Celestial, pela natureza do Altíssimo, não ficou para o homem separar, fazer separação de casamento. Não. Então, é isso que o Mestre falou. O que o Pai Celestial ajuntou, não separa o homem. Agora alguém pode falar assim, mas então pessoas que se separaram é porque o Pai Celestial não ajuntou. E quem é que ajuntou então? Foi o inimigo que ajuntou lá, né, e tal. Então aí no caso não foi um casamento, quer dizer que você que foi você que foi uma prostituição apenas, não foi um casamento. Tem sentido, tudo bem, concordo, tem sentido, né? Mas na realidade, quando o jovem e a jovem vai gostar um do outro, então eu acredito que essa amizade, né, essa vida, essa amizade, ainda que ela seja por um tempo, depois acaba. E eu acredito que o inimigo não tem poder para dar amor para ninguém. O inimigo só tem para dar para a pessoa só derrota, só raiva, só tristeza, a menos que seja uma transformação do ego, né? Diz que o inimigo transforma em anjo de luz, só se for isso. Mas o certo é o jovem ter cuidado, todos ter cuidado para não cair numa situação dessa. Então, agora lemos aqui no livro de Romanos, no capítulo 7, versículo 2 e 3. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Versículo 3. De sorte que vivendo o marido, será chamada adultéria se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adultéria se for do outro marido. Então você vê aqui que foi bem explicado, né, para você, muito bem explicado. Agora nós vamos ver aqui no capítulo 7, aos Coríntios, versículo 10 e 11. Então diz assim, todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor. Quer dizer, o apóstolo São Paulo falou que ele dava esse mandamento para os casados e que não era ele que estava falando esse assunto. Esse assunto é sério, é o Eterno que estava falando na boca dele. Olha bem, então, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, mas o soberano, que a mulher, se não a parte do marido. Então, o Pai Celestial ensina o casal para não se separar, entendeu? Não fica bom se separar, ou que seja por um motivo simples, ou que seja em caso de prostituição, não presta, não dá certo nunca, escandaliza as crianças, não é verdade? Escandaliza a família, porque às vezes, quando um casal chega a realizar o matrimônio, então pega amor, né? Na sogra, no sogro, pega amor na família, né? De ambos os lados, tanto do lado dele como do lado dela. Pega amor, né? Na família. Aí depois, com a situação dessa, fica muito chateado, muito triste. O Pai Celestial não se agrada com isso, não. Então, meu amigo, é melhor você ter cuidado, não cair nessa situação. Agora o versículo 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Aí é que está. O porém, o que significa o porém? Se a mulher não se aparte do marido, né? É o versículo 10. A última frase do versículo 10. Que a mulher se não se aparte do marido. Agora veja para você ver o começo do versículo 11. Se porém, você sabe por que fala isso aí? Se porém,
olha bem, é porque foi no máximo grau, né? A separação deles aconteceu no máximo grau. Não foi por motivos simples. Foi naquilo que fala lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 6, né? Que não, o Pai Celestial não aceita o homem se separar. E o versículo 9, né? Fala lá que a não ser por causa de prostituição. Então esse porém aqui é a prostituição. Entendeu? Porque em casos simples não pode se apartar. É que nem ele falou lá. Agora no caso de prostituição pode apartar sim. Isso ele deu ordem. Do jeito que está lá em Mateus capítulo 19, versículo 9. Então lá você vê que no caso de prostituição tem que separar, porque como que a mulher vai ficar com o marido? Não é isso? Que adulterou. Ou como o marido vai ficar com uma mulher que adulterou? Não tem como, né? Fica muito sem jeito, não é isso? Então nesse caso, pode se apartar. Esse é o porém que está aqui, no versículo 11 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Então você presta atenção aqui. Se porém, olha, qual é esse porém? Presta atenção nisso aí. Olha bem. Se porém, quer dizer, se apartar, o que vão fazer? Que fique sem casar. Olha para você ver. Então se haver o porém, no caso, o porém é a prostituição, é o pecado maior que seja nessa questão. Ou seja, o grau máximo. Esse é o porém. Ah, eu posso porque é no caso de prostituição, então eu fico livre para casar com quem eu quiser. Não. Veja o que diz aqui. Se porém, quer dizer, se cair numa situação dessa, no máximo grau, o que vai fazer na frente? Lê para você ver com atenção na sua casa agora aí. Lê aí com atenção. Presta atenção para você ver. Ó, se porém, veja a outra frase. Se apartar, qual é o conselho? Não pode casar com outra porque foi de prostituição, foi um caso justificado, pode casar. É isso que está ensinando aqui na frente? Olha a resposta para você ver. Olha, veja para você ver. Presta bem atenção. Que fique sem casar. Pronto. É isso aí. Não é isso? Que fique sem casar. Ah, mas eu não vou ficar sem casar porque eu não aguento ficar sem casar, né? Eu sou novo, ou eu sou nova, eu sou novo, se for mulher. Ah, eu sou nova, ou se for homem, ah, eu sou novo. Eu tenho meus 28 anos, ou eu tenho meus 30 anos, ou eu tenho meus 35. Então eu sou novo ainda, eu não vou ficar sem casar, não vou, né? Você acha que eu vou ficar sem casar? Então você não aguenta ficar sem casar? Né? Você não aguenta? Não tem condição? Você não tem força para isso? Não, eu não tenho. Como é que é o conselho da palavra? Volta então e reconcilia com a mesma. Perdoa. Com essa mesma. Porque, mas eu não quero mais. Eu não quero. Essa aí minha mulher, já adulterou e eu não vou perdoar. Então, aí você tá que nem diz aquele ditado, né? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Por quê? Então, nesse caso, você não quer reconciliar com ela. E a palavra manda que você não pode casar com outra. Você tem que ficar sem casar. Não é isso? E você não aguenta ficar sem casar. Então você está entre a cruz e a espada. Como é que fica? Vai orar, buscar o poder do alto para você se fortificar. Porque a palavra, meu filho, é essa. Ela não muda, não. Não é isso? A palavra ela não dá razão para ninguém. Ela não tira de ninguém e ela não dá para ninguém os seus direitos. A palavra, os direitos da palavra é os direitos da palavra. Então, o que o Pai Celestial fala, ele não volta atrás. Então, você vê aqui, não é isso? Que fique sem casar. Então, mas eu
eu não aguento ficar sem casar. Então, que reconcilie-se com o marido, no caso, quando é mulher. E que o marido não deixe a mulher. É esse o conselho, tá bom? Então, você hoje recebeu um ensinamento muito importante e tirou todas as suas dúvidas, né? Referente ao divórcio, né? Diga não ao divórcio. Diga não a separar da sua esposa. Diga não ao separar do seu esposo. Não é isso? Procura ter mais amor ao seu esposo. Procura ter mais amor à sua esposa. Se você não tem força para amar a sua esposa, pede do céu que o Pai Celestial te dá. Se você não tem força para amar, para suportar o seu marido, né? Pede força do céu que o Pai Celestial te dá. Então receba esse ensinamento, receba essa doutrina, que é a doutrina do céu, e não tem confusão. Aleluia. O Pai Celestial que te abençoe e te guarde, assim seja.